Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à mesma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre timers, que são temporizadores. E antes de introduzir eles, vamos relembrar o que é um sinal contínuo e um sinal discreto. O sinal contínuo ele é uma reta, que se a gente pegar o tempo, variação, quantos pontos existem no intervalo inicial e final, a gente tem infinitos pontos, né? Já um sinal discreto, em um ponto até o outro, ele vai ter uma quantidade delimitada de pontos. E um microcontrolador, o que acontece é o domínio discreto, né? Porque a gente está limitado tanto ao hardware, memória, frequência de clock. Então, por mais que a frequência de clock seja altíssima, 150 MHz, esse intervalo aqui, na melhor das hipóteses, vai ser 1 sobre 170 MHz. Que, por ser tão próximo de zero, na escala de nanosegundos, né, 5,8 nanosegundos, muitas vezes é considerado de fato quase contínuo, né? Mas, vamos pegar aqui um outro exemplo de onde que é utilizado o timer. Quando a gente pega um sinal analógico, né, que não é um sinal contínuo, e vai ler ele dentro do microcontrolador, o microcontrolador vai transformar esse sinal contínuo em um sinal discreto, que vai ter uma amostragem, né, discreta. E essa amostragem é como se ele ficasse tirando fotos do sinal em tanto tempo, que nesse tanto tempo que está aqui é 1 sobre 150 Hz. Né? E o timer é fundamental porque é ele que garante que esse 1 sobre 150 Hz seja constante, seja determinístico. Né? Então, é ele que vai garantir que essas, entre aspas, fotos vão ser tiradas em 1 sobre 50 Hz. E por que é importante que esse tempo seja fixo? Porque esse tempo, se não for fixo, não conseguimos fazer um sistema que é determinístico. A gente não consegue fazer um controle desse sistema. Não consegue resolver equações diferenciais utilizando sinais, esse sinal que a gente está lendo. Então, ele é importantíssimo para garantir esse tempo fixo. Então, e esse tempo fixo a gente utiliza bastante para fazer calcular coeficientes de corte de fios digitais, que é para tirar ruído dos sinais. É utilizado para controle, né, para calcular os ganhos de um PID digital, como esse aqui foi o exemplo que eu dei, né, que é como que realiza a leitura de um sensor. Então, permite a modelagem matemática de equações contínuas no tempo discreto. Então, isso aqui também é bastante importante. E também, por último aqui, cronometrar eventos periódicos. Então, em um semáforo digital, lá dentro do hardware dele, vai ter um microcontroladorzinho lá, que vai ter o papel de contar o tempo. Então, no contexto ali de EDO, né, de derivada, quando a gente tem lá, vê na matemática, em cálculo, né, que a derivada é a variação de um sinal num intervalo de tempo que tende a zero. Em um sistema digital, esse tempo é dado pelo TS, né? Então, a derivada, se a gente for pegar daquele sinal que a gente viu aqui, né? Se a gente fosse pegar a derivada aqui nesse instante aqui, se a gente estivesse mostrando em tempo real, né, o sinal, e estivesse calculando a derivada dele em tempo real, a gente pegaria o instante atual, é k, esse aqui k menos 1, e a gente dividiria essa variação sobre o tempo de amostragem, que é 1 sobre 50 Hz. Né? Então, quanto menor esse tempo, melhor é a aproximação do mundo discreto para o digital. E como eu disse, sem o TS constante, não tem cálculo
confiável e nem controle estável. O computador, no temporizador, ele pega esse TS baseado em contagens. Então aqui, daqui para cá, a gente teria um TS, por exemplo, daqui, né, que é um ciclo, completou um ciclo de contagem, né? E aqui a gente tem a resolução do timer, os passos de tempo que ele vai dando, né? Esse contador aqui, ele está com um número de contagem até 25. Quando é 25, né? 25 menos 1 vai dar igual a 24. Por que esse menos 1? Porque o zero conta. Então ele vai de 0, 24, 23 na verdade, né? 24. 24. Ele vai de 0 a 24. Que é 25 menos 1, de 0 a 24. E um timer de 16 bits, por exemplo, que no nosso microcontrolador, a maioria dos timers vai ter uma resolução de 16 bits. A contagem máxima que ele vai chegar vai ser 2 elevado a 16 menos 1, que o zero conta. Então, a taxa de contagem máxima que ele pode gerar aqui vai ser 2 elevado a 16. Então, se a frequência de contagem, que é a frequência do clock do módulo, né, que é essa onda aqui embaixo, for de 170 MHz, então vai ser 1 sobre 70 MHz vezes 2 elevado a 16 menos 1 é o tempo máximo que esse timer vai conseguir contar. E às vezes esse tempo é muito pouco. A gente quer um tempo maior. Então, se a gente quer um tempo maior, a gente tem que fornecer tem que diminuir essa frequência aqui, ó, megahertz, para a gente conseguir que o timer conte mais. Para isso que existem alguns registradores que chamam de pré-scale, que eles diminuem essa frequência aqui. Então, o clock vem lá do barramento, né? Ele vem do barramento principal, ele passa para um pré-scale, e aí do pré-scale ele vai ter um clock diminuído. E, geralmente esses pré-scales ele divide o clock por 2, por 4, por 8, divide por múltiplo de 2 elevado a n. Aqui o contador também ele pode começar do máximo e ir decrementando até zero. Então seria mesmo, o período seria o mesmo, só o que mudaria a forma de contagem. Isso é configurável também nos registradores, se você quer que chame de up count e down count. Também temos o up down, né, que seria assim, chega aqui, é meio como se fosse um triângulo. Então o período seria daqui para cá. É um up down. Além de contar o tempo, esses temporizadores também podem registrar o tempo. Então, se a gente tem um contador periódico, né, e tem a função de captura de borda, que registra em qual borda aquele evento aconteceu. Então, aqui ó, aconteceu um sinal de uma borda de subida. Aí você configura lá, quando acontecer uma borda de subida, você registra o tempo em CCR1. Quando acontecer em borda de descida, a gente vai registrar o tempo em CCR2, por exemplo. Aí aconteceu aqui, a gente guarda isso aqui na variável x
de K menos 1, por exemplo. E depois, a hora que aconteceu o outro tempo, a gente vai ter o x de K, que é o agora. Se a gente pegar esse aqui, que aconteceu depois, menos esse aqui, a gente vai ter o ΔT, que é o período do sinal. E se a gente quiser saber o duty cycle, que é o período em que ele ficou on, que ele ficou no sinal alto, a gente pega esse registrador de borda desse daqui, menos, quer dizer, esse aqui menos o CCR1. Então a gente vai ter o tanto de tempo que ele ficou em alto que a gente consegue calcular o duty cycle. Então a gente usa muito isso, por exemplo, para ler sensores que dão resposta em frequência. Vamos pegar, por exemplo, um sensor de torque. O sensor de torque ele vai ter lá que 5 kHz. Quando a onda estiver em 5 kHz, vai dar 0 Nm. E quando estiver em 15 kHz, né, vai ser bem menor, ele vai dar o torque nominal, por exemplo, né, 100 Nm, etc. Isso é um exemplo, né? Mas a gente usa esse modo de captura de borda para ler sinais em frequência, por exemplo, para ler períodos de sinais. Dentro do STM32G474, que é o launchpad que a gente está utilizando, existem vários timers, né? Tem os Basic Timers, Advanced Control Timers, tem os timers de propósito geral, tem o High Resolution Timer. Na sua grande maioria, se você eles têm um recurso de PWM. Nesse microcontrolador, a gente não tem um módulo timer separado do módulo PWM. Tem alguns que tem. Tem uns que é só timer, um módulo timer, e depois tem um módulo PWM. Aqui é misturado. O que seria só os timers, né, que seria no microcontrolador normal, por exemplo, normal não, um outro modelo de microcontrolador, outra arquitetura. Poderia ser esses basic timers, porque eles, em si, eles só contam um tempo. Então, você pode configurar eles para gerar eventos periódicos. Então, seria como se fosse um relógio de tempo. No exemplo que eu dei lá do semáforo, né? E eles também podem ser usados como fonte de trigger. Quando a gente fala trigger, quer dizer que a gente está... é fonte de disparo, que é fonte daquele sinal lá que eu dei exemplo, é onde tira a foto. Então, eu vou passar para o módulo de leitura de sinal analógico, que ele vai tirar a foto de tanto em tanto tempo. Então, esse cara aqui que é o trigger. Ó, aqui, bem aqui, aconteceu o estouro do timer, quer dizer que ele chegou lá no máximo. Tá, ele chegou aqui, no máximo. A hora que ele chegou no máximo, eu vou lá no pino lá que está o sinal analógico, eu vou lá, pego um dado de lá e jogo para a memória. Nesse outro, passou de novo, contou de novo. Então ele vai aqui, joga para a memória. É assim, isso que é mais ou menos a fonte de trigger lá que você passa para o conversor analógico digital. Temos aqui esse módulo timer avançado, né? Que eles têm muito mais recursos, né? O próprio nome diz, né? Avançado. Não vou entrar em detalhes do de PWM, mas a função principal deles é para isso mesmo, para gerar sinais modulados, que são os PWMs. Se você não ouviu falar ainda do PWM, eles são umas ondas assim, quadradas, periódicas. São sinais digitais. Então, esse módulo avançado, dentro do PWM, ele vai ter essas funções de tempo morto, proteção contra falhas, subcorrente, sincronização de múltiplos canais. Esse aqui suporte para sinais de quadratura, que é para ler sinais de encoder, que eu vou mostrar aqui.
Isso aqui seria um encoder, né? Então, é um sensor óptico que lê velocidade. Quando você acopla isso aqui no eixo do motor, ele vai girar e vai ler a velocidade. E o sinal que ele dá é um sinal em quadratura, que chama. Então, esse módulo de timer avançado, né? Aqui, tanto que também esses de timer de propósito geral, TIM 2, TIM 3, TIM 4, TIM 5, eles têm esse decodificador de sinais em quadratura. Então, se você for ler um sinal de encoder, você pode usar tanto esse timer genérico aqui, ou esse advanced. Também tem input capture, né, que é para ler frequência de sinais. Então, você pode usar, se você fosse ler o sinal de um sensor que dá resposta em frequência, ou você vai usar esse módulo aqui, esses TIM 2, TIM 3, TIM 4, TIM 5. Também tem o advanced também tem. O TIM 2 e TIM 5 em específico, eles têm contadores 2 elevado a 32 bits. Então eles conseguem um tempo muito maior, né? Que a gente consegue fazer com eles. Do que os convencionais, que é 2 elevado a 16. Esses timers de propósito geral, TIM 15, TIM 16, TIM 17, por que eles estão separados desse de cima, se os dois são propósito geral? Porque esses aqui têm funções diferentes. Eles são mais para eletrônica de potência. São mais para PWM mesmo. Tanto que tem a eletrônica de potência, a gente tem que chavear essas que a gente chama de chaves de potência, né? Que é transistor, MOSFET, IGBT. E esses carinhas aqui são usados em inversor de frequência. O que inversor de frequência faz? Ele pega uma tensão que é CC e transforma em CA. Né? É aí que começa a entrar o PWM, né? Porque é o PWM que faz esse CC variar em CA, que ele alterna essa chave aqui com o PWM, né? Portanto, ele comuta a tensão, hora dá tensão, hora não dá. O que era continuantes agora vai ficar uma tensão assim. Isso aqui é uma onda quadrada, um inversor de onda quadrada faria isso, por exemplo. Esse módulo não possui decodificador de sinais de quadratura, então se você for ler a velocidade, você não pode usar ele. Tem saídas PWM complementares, dead time, proteção contra falhas. Então tudo isso aqui é mais para eletrônica de potência, a gente vai ver em PWM também. Então esse curso em si, a gente está fazendo uma introdução aos módulos, né? Então mais pra frente eu pretendo fazer um outro curso mais avançado, mas no momento é só para passar, para você ter mais ou menos por que existem tantos módulos, né? Cada um é feito em específico melhor para alguma coisa, alguma estratégia de controle, seja eletrônica de potência, seja controle de motor, etc. Aí por último tem esse High Resolution Timer, que ele é a cereja do bolo desse meu controlador. Ele é o PWM, assim, é o cara. Esse PWM, ele consegue fazer um PWM com uma resolução de tempo que é menor ainda, ou resolução de tempo menor ainda do que a frequência de clock do sistema. Que se você pegar 1 sobre 70 MHz, vai dar mais ou menos 5.8 nanosegundos. Esse carinha aqui consegue uma resolução de até 184 picosegundos. Então ele tem um clock interno. Lá dentro dele ele faz lá meio que entre aspas, um outro PLL dele, que ele deixa essa resolução maior ainda. Então ali você vai ter um passo de tempo extremamente fino, né? Aquele TS que eu falei. Esses sinais, esse módulo também, ele oferece até 10 sinais de trigger, né? Disparados para conversores ADC. Então você pode sincronizar o ADC para ler um sinal, usando um desses. Porque esse HRTIM aqui, diferentemente dos outros, que são TIM 2, TIM 3, TIM 4, TIM 5, TIM 15, 16, 17, esse aqui ele é um módulo, e esse módulo ele tem um mestre. Então tem lá um contador mestre,
E esse mestre que vai dar vários outros contadores, TIM A, TIM B, TIM C, TIM D. Então, aí que está uma das coisas muito legais dele também, é porque você consegue ter o temporizador mestre e cada timer que está aqui dentro, né, derivou do mestre, ele tem seu contador interno também, de maneira independente dos outros. Então, o mestre pode dar assim um pulso de sincronismo, um, tipo, você vai começar daqui 2 segundos. E esse aqui começa daqui 2 segundos, só que dentro dele tem o contador interno dele. Você começa daqui, quando esse aqui vai terminar em 4 segundos, então daí você começa. Ele vem aqui e começa. Então a gente consegue fazer esse sincronismo mais preciso, por causa desse mestre aqui. Então, de maneira geral, é isso, a introdução dos timers. E na próxima aula, vamos fazer uma prática configurando um timer só com o contador de tempo mesmo. E é isso. Muito obrigado.